Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Então, já que tivemos esse ano uma novela do Dostoiévski, vamos ter então agora uma novela dele, o incrível, o maravilhoso, magnífico Lev Nikolaevich Tolstói, conhecido na quebrada como Leon Tolstói. Tolstói nasceu em 1928, morreu em 1910, lá na portinha da Segunda Guerra Mundial. E a gente precisa delimitar uma coisa aqui nesse podcast. Tolstói era rico, tá? Tolstói não era como a gente. Tolstói não pagava boletos. Tolstói era de família riquíssima, pertencente à nobreza. Ele perde os dois pais, né? O pai e a mãe novinho. Ele era, acho que, o quarto filho de 5 ou 6 irmãos. E ele vai ser criado por parentes tão ricos quanto ele. Aliás, o filho mais velho, né, o irmão mais velho dele, torna-se o novo conde Tolstói. Então, sim, nós estamos falando de uma pessoa aqui abastarda. Tanto que Tolstói, depois de grande, depois de adulto, vai se casar com uma princesa, que é a Sofia, que, particularmente, existe um filme chamado A Estação, eu acho, que conta os momentos finais da vida do Tolstói. E a Sofia, que é a esposa dele, é vivida pela Helen Mirren. Cara, esse filme é fantástico. E o que esta mulher faz com esse personagem, que é a personagem da Princesa Sofia, é fantástico. Então, eu recomendo assistirem este filme para entender quem foi a Princesa Sofia. Enfim, voltando ao Tolstói. Quando ele era criança, ele foi considerado, ironicamente, burro pelos professores particulares dele. E aí, muitos deles falaram que, além de burro, mesmo que ele tivesse um pouquinho de inteligência, lhe faltava vontade de aprender, né? Ele acaba indo para a faculdade junto com seus irmãos, abandona a faculdade no meio do caminho e decide, então, entrar no exército para fugir de dívida, porque ele jogava, bebia. Ele era um hedonista, gostava lá do dedo no cu e gritaria. Quando ele volta do exército, que por causa do exército, na verdade, ele vai viajar, ele vai conhecer lugares, ele vai para a fronte de guerra, ele acaba voltando uma pessoa muito, muito mudada e muito diferente. E o que acontece, então, é que ele vai se proclamar anarquista pacifista. Logo, Tolstói era John Lennon da época dele. Né? Anarquista pacifista. Era esse que Tolstói era. Esse cara, assim como a gente aprendeu lá no Dostoiévski, a galera da Rússia, a nobreza russa, a galera com grana, eles eram muito paga-paus dos franceses. Então, eles falavam francês na corte russa. A galera com grana, todo mundo falava francês, lia em francês e tinha contato com a literatura francesa. O Tolstói não vai ser diferente, né, por ser rico. E ele vai ler especificamente Victor Hugo e Émile Zola. Victor Hugo, que para quem não sabe, é o escritor de Os Miseráveis, e Émile Zola fez um magnífico Germinal. E esses caras, eles são considerados grandes ícones do realismo e do naturalismo, especialmente o Émile Zola do naturalismo. A gente já falou aqui sobre o que é realismo quando a gente conversa sobre o Dostoiévski, tá? Então, aqui embaixo vai ter o link para esse episódio do podcast. O próprio Tolstói, ele vai se tornar um ícone do realismo com dois romances que ele escreve. O primeiro é o Guerra e Paz, que é aclamadíssimo, que vai contar a história da sociedade russa durante as guerras napoleônicas. E o outro é o Ana Karenina, que esse livro, durante muitos e muitos anos, foi o meu livro favorito. Hoje em dia ele não tá mais nem no meu top 5, talvez porque faça uns bons 20 anos que eu não leio esse livro. Mas durante a minha adolescência, eu era apaixonadíssima por Ana Karenina. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho 2 edições aqui, uma bem antiga, com capa de couro ainda, e uma que eu acho que é couro também a capa, mas é capa dura. E quem me deu foi até minha tia. As 2 eu ganhei de presente. E eu sou apaixonadíssima por Ana Karenina. E talvez eu devesse reler Ana Karenina e trazer aqui pra vocês. Mas enfim, a novela que a gente vai comentar aqui não é, obviamente, já que é uma novela, não é Ana Karenina e nem Guerra e Paz. E sim, A Morte de Ivan Lynch.
Para quem não sabe o que é uma novela, já que eu já citei o que era uma novela, acho que no Dostoiévski, mas é sempre bom a gente relembrar. Novela é algo que está entre o conto e o romance, tá? Ele não é tão curto quanto um conto e nem tão longo quanto um romance. E ele vai ter algumas coisas que, já que não tem muito tempo para você desenvolver narrativas e muitas histórias, o autor vai optar, geralmente, óbvio, por um número reduzido de personagens, por uma linguagem mais direta. Ele vai ter fatores sequenciais na história, né? Então a história vai começar e vai terminar com uma narrativa linear. Ele vai ter uma linguagem mais objetiva, porque ele não tem tanto tempo assim para desenvolver histórias como num romance. Porém, ele também não vai ter um tempo tão diminuto quanto num conto, tá bom? Estabelecemos aqui o que é uma novela. Dito isso, outra coisa que eu preciso estabelecer é que este episódio não vai ter spoiler, porque é uma novela de 80 páginas e o nome é A Morte de Ivan Lins. Então, adivinha, Ivan Lins vai morrer no final. Já é um spoiler isso. Não tem como eu separar esse episódio em parte com spoiler e sem spoiler. Então eu sinto muitíssimo você que achava que Ivan Lins iria sobreviver. Não vai, tá? Porém, se você quiser ainda assim adquirir esse livro, por favor, clique aqui no link que tá na descrição desse podcast, que você vai para a loja da Amazon para poder comprar essa novela com o meu link e ajudar o podcast, tá bom? Então vamos lá, sobre o que se trata A Morte de Ivan Lins. Assim como Memórias Póstumas de Brás Cubas, você vai começar então com a morte do Ivan Lins. Na verdade, você começa com o funeral dele, né? E os amigos dele, que ele era um juiz, né? Ele trabalhava com a justiça, com o judiciário, e os amigos dele indo até a casa dele para prestar condolências à família. E aqui a gente já tem o começo da história muito claro, que os amigos não estão em nenhum momento com pesar pela morte do Ivan Lins. Eles estão, na verdade, discutindo quem irá substituir, ser alçado à alcunha de juiz no lugar de Ivan Lins. E a gente precisa entender uma coisa que você vai encontrar também, tanto no Guerra e Paz quanto no Ana Karenina, que você vai encontrar, na verdade, no realismo como um todo. Tolstói, ele vai fazer as histórias dele baseadas na sociedade russa. E mesmo ele sendo um cara rico, ele vai ter uma visão extremamente crítica sobre essa sociedade. Aliás, exatamente por ele ter pertencido praticamente a vida inteira à nobreza, ele tem uma visão muito ácida sobre os poderosos da Rússia, sobre a galera que realmente mandava na Rússia. Lembrando que Rússia czarista era extremamente pobre, extremamente miserável, enquanto os russos lá, os czares, se vestiam de ouro e pérolas dos pés à cabeça, tá? Digita no Google nobreza russa trajes tradicionais, para você ver o nível de trajes cravejados de brilhantes e diamantes que a galera usava, enquanto lá o povo tava passando fome. Então é bacana porque quando a gente pega especificamente o Dostoiévski, que a gente já fez aqui um episódio, você vai ter o Dostoiévski, que também não era um cara pobre, mas não era um cara da nobreza, como o Tolstói, tendo uma visão mais do povo, né? Uma visão mais da galera ali, da galera que paga o boleto. Já o Tolstói, não. Ele vai ter uma visão ácida e uma visão realista, porém, da galera que ele conhecia, que era os nobres, tá bom? E isso é bacana, tá? Em nenhum momento eu tô falando que um é melhor que o outro, embora eu tenha lido muito mais Tolstói, eu li Guerra e Paz, eu li Ana Karenina, do que Dostoiévski, que até agora eu só li Noites Brancas, mas é bacana a gente entender que ambos se completam na visão para a gente entender a Rússia como um todo naquela época. E por causa disso, é bem bacana você entender a linguagem que ele usa para falar sobre a morte de Ivan Lins. O Tolstói, ele tem, mesmo que essa novela seja uma novela que vá tomando ares cada vez mais sombrios, né, conforme o Ivan Lins vai ficando doente e vai morrer, é impressionante como esse começo e como o começo da história até, sei lá,
30% a 40% da história, ele tem uma ironia e um sarcástico muito gostosos, assim, de ler, assim, sabe? Eu, particularmente, gostei muitíssimo desse livro. Meu marido estava aqui do meu lado e quando eu terminei de ler, eu bati assim, o livro, fechei e falei 10 de 10 esse aqui. Porque realmente é um livro fantástico. Enfim, no momento que a gente conhece, então, os personagens que conviviam com o Ivan Lynch, a gente, então, tem um retorno para quando ele era criança e a gente vai acompanhar, então, a evolução dele, a evolução da vida dele, até sua morte. E aqui a gente entra com uma coisa que eu não consegui encontrar nas minhas pesquisas exatamente quando começou do Tolstói. É sabido que pro final de sua vida ele começa a se tornar uma pessoa muito mais filosófica, muito mais reflexiva quanto à morte, quanto à vida que ele teve, quanto à situação da Rússia e blá 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 e blá blá blá. Eu não sei exatamente em que momento ele começa a fazer isso e se o Ivan Lynch tem algum reflexo deste tipo de reflexão que o autor estava fazendo. Mas é muito claro isso, como esse conto inteiro, essa novela inteira vai falar sobre isso, sobre um homem que nasce, vai crescer, vai escolher a sua profissão baseada no que poderá ser mais plausível de sucesso financeiro, vai escolher uma esposa que vai representar o que ele acredita ser o mais correto. A gente não tá falando de amor, a gente não tá falando de sentimento. A gente tá falando de dever. O que vai ajudá-lo mais ou menos a alcançar os seus objetivos de carreira. Como ele vai ter filhos que precisam se relacionar com pessoas XPTO dentro da sociedade. Como ele vai crescer na carreira fazendo o mínimo esforço possível, diariamente, a mesma rotina, mudando apenas uma outra coisinha para conseguir a promoção que ele almeja, e como ele vai viver a vida inteira dele assim. Então, quando acontece do Ivan Lynch estar em sua casa e pegar uma queda e bater a região da costela, ele começa a sentir dores horríveis e essa doença vai crescendo. E aí, então, é quando a gente começa a ter uma mudança mais sombria no tom da novela. Porque até ali era um homem que vivia de uma maneira tão plastificada e artificial que até o relacionamento com a esposa dele era algo quase encenado para a sociedade. Porque Ivan Lynch faz isso, ele vive a vida inteira dele encenando para a sociedade. E aí, quando ele encontra-se doente, a ponto de não conseguir mais ir executar o seu trabalho, é quando ele, parado em casa, começa a refletir sobre sua existência, sobre a vida que ele teve até aquele momento. E aí é quando ele começa a falar coisas, por exemplo, eu sei que eu vou morrer e eu sei que o médico está encenando para mim que está preocupado comigo. E ele começa a perceber que todo mundo ao seu redor, menos o enfermeiro e o filho mais novo, são pessoas que estão encenando suas vidas, porque é assim que funciona a sociedade rica da Rússia. Você precisa encenar coisas para que as pessoas pensem em coisas de você. E então, assim, é um livro que é muito, muito maravilhoso, porque ele cumpre a sua curtíssima vida, né, 80 páginas, de uma maneira fantástica e altamente reflexiva. Altamente tapa na cara de todo mundo. Gente, eu me senti várias vezes lendo aquilo e pensando assim, meu Deus do céu, que coisa fantástica. Essas 80 páginas são um tratado de análise, cara. Porque é isso que ele faz. Ele começa a rever e analisar sua própria existência. Uma cama de convalescência. E é muito louco. E aí chega no momento em que ele começa a delirar. E isso é bacana, porque em nenhum momento é citado Deus, tá bom? Nesse livro. Eu li algumas coisas sobre como Ivan Lynch representava um anarquismo cristão do Tolstói. Gente, eu não senti isso no livro, tá? Até não, em nenhum momento ele fala sobre Deus no livro. Mas existe um momento em que, durante um delírio de dor e de ópio, o Ivan Lynch vai parar e vai ter uma conversa com a sua voz interior. E é muito louco, porque ele fala para a voz interior assim, eu quero viver, pelo amor de Deus, deixa eu viver.
eu quero sair daqui, eu quero voltar a ser o que eu era. E aí a voz responde, mas que tipo de vida você quer viver? Que tipo de vida? Se era a vida que você tinha antes, você era feliz? Vale a pena voltar dos mortos para viver esse tipo de vida? E é muito louco. E aí ele começa, depois disso, ele começa a perceber coisas, por exemplo, que a família dele não demonstra pena dele, porque o fato dele estar naquela situação convalescente, na verdade, prejudica como a família passa sua vivência para a sociedade. E aí eu lembrei o que a gente já conversou aqui, metamorfose, sobre a família estar mais preocupada com o que os outros vão pensar do que com o filho que do nada apareceu como uma barata. E como a morte do filho torna-se, então, um alívio para a família. A gente não tem isso no Ivan Lynch, porque a narrativa acaba com a morte dele. Mas é muito claro isso. Como a família tá ali, assim, vivendo sua vida. A filha fica noiva, todo mundo vai assistir Sarah Bernard no teatro. Então é muito louco isso. E é assim... Ai, gente, eu detesto fazer esse tipo de episódio, porque eu falo, gente, 10 minutos que eu só fico aqui rasgando seda pro cara. Não são aqueles episódios de 30 minutos que eu falo sobre a minha vida e puxo o link. Porque não tem como, gente. O negócio é incrível, é fantástico, é maravilhoso. Coloca o meme da Lady Gaga falando assim, unique, perfect. Porque é isso. Morte de Ivan Lynch, como tudo que eu li do Tolstói na minha vida, e especificamente Ana Karenina, é fantástico. Guerra e Paz é incrível também, mas eu tenho um problema muito sério, porque Guerra e Paz eu acho que o casal principal é um saco, que é a Natasha e o Pierre. Mas tirando isso, Guerra e Paz é amazing, é incrível, sabe? E o Ivan Lynch, não, você consegue, óbvio, no alto dos meus 36 anos, eu consegui ler e me identificar e me relacionar muito bem com aquilo. E é por isso que eu super indico esse livro hoje. Não vou, talvez, indicar esse tipo de livro para pessoas muito jovens, porque existe uma falta de compreensão da finitude da vida quando você é jovem, tá? Quero deixar isso bem claro. E é bom existir essa falta de entendimento da finitude da vida quando você é jovem, porque você tem que errar. Você tem que errar para então acertar. É assim que a gente aprende na vida. E você tem que fazer muita merda. E você tem que olhar para trás um dia e falar assim, porra, cara, me achava gorda pra caralho, não comia nada e na verdade eu era belíssima, tinha um corpo fantástico e podia estar comendo toda a pizza que eu queria, que é exatamente o que eu quero fazer agora, entendeu? Tem que viver, a gente tem que fazer isso na vida. Então é por isso que eu talvez não indique o Ivan Lynch pra pessoas tão novas assim, porque é necessário esse tipo de compreensão da finitude da vida para você ler essa novela e compreender o quão louco é esse olhar pra trás e perceber, cara, se eu morresse agora, eu pediria pra Deus me deixar pra continuar vivendo essa vida? Enfim, Leon Tolstói, senhoras e senhores, Leon da Quebrada Tolstói. Comprem esse livro. Eu não vou pegar, eu não tô com ele aqui pra falar com a editora, mas é a mesma editora do Noites Brancas, do Dostoiévski, que como eu falei, foi um boxezinho de 4 livrinhos, 4 novelas que eu ganhei. Fantástico, maravilhoso. Leiam, porque é o tipo de novela, o tipo de livro, o tipo de obra que precisa ser lida, tá bom? Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.